Então, gente, essa aqui é a videoaula para ajudar com as dúvidas sobre tabela hash. É, Na dúvida, a gente tem a questão 10 da lista sobre hash e a questão pede que a gente pegue esse código aqui, que seria um TAD hash, e implemente ele para que funcione, né? Funcione corretamente como uma tabela hash. E antes de começar a escrever o código dessas funções aqui, a gente vai fazer uma rápida revisão sobre hash. O que a gente sabe sobre hash é que é um método de armazenar dados e buscar eles de forma eficiente, né? Então a gente tem uma função de transformação que vai pegar um elemento e vai transformar ele de alguma forma para que ele seja inserido na tabela de forma que ele possa ser encontrado de forma fácil, caso ele esteja lá dentro. Então, dando uma olhada aqui, a gente vai supor alguns elementos para serem inseridos numa tabela de tamanho 5. Então a gente tem esses elementos e a gente precisa de uma função que gere chaves para que eles possam ser inseridos nessa tabela, né? Então, como foi sugerido aqui no próprio código, a gente pode consultar os slides, que tem aqui uma função que é muito utilizada, que é a função de REST, onde K é o elemento que a gente quer inserir e M é o tamanho da tabela. Então, a posição na tabela em que esse elemento deveria ser inserido seria o resto da divisão de K por M. Então, no caso, a gente tem o elemento 20 e a gente quer inserir ele na tabela hash de tamanho 5. Então, a divisão de 20 por 5 tem resto 0. Isso indica que, ao tentar inserir 20 na tabela hash, ele seria inserido na posição 0 dessa tabela. Dando uma olhada rápida no código, a gente percebe que, para ser implementado, ele está utilizando listas encadeadas, que seria um método de tratar colisões. Ou seja, quando você tem elementos que devem ser inseridos no mesmo índice da tabela, você tem alguns métodos para tratar essas colisões. Um desses métodos é utilizar listas encadeadas. Como é que funciona isso? Em cada posição da tabela, em vez de ter apenas uma posição, você tem listas. Em cada índice da tabela, você tem uma lista encadeada. E toda vez que tiver elementos com chaves repetidas, eles são inseridos nessa mesma lista. E para procurar esses elementos, ele chega até o índice necessário, através da função de transformação, e procura em toda a lista para ver se o elemento está lá. Então aqui, vamos supor uma inserção desses elementos na nossa tabela. A gente tem os mesmos elementos, e isso aqui seriam as chaves geradas desses elementos com aquela função de transformação que a gente sugeriu anteriormente. Então, 20 dividido por 5 tem resto 0, então ele seria no índice 0, e como a lista encadeada do índice 0 não tem nenhum elemento, o índice iria para a primeira posição dessa lista, dessa forma. A mesma coisa aconteceria para os elementos seguintes, que é o 17 na posição 2, 21 na posição 1. O 33 e 98 a gente pode perceber aqui que eles vão gerar uma colisão, já que após passar a função de transformação, eles teriam a mesma chave. Então, o 33 que vem primeiro vai como a primeira posição na lista. Logo depois, o 98 ele vai estar no mesmo índice da tabela, mas numa posição diferente na lista, que é a posição seguinte. A mesma coisa vai acontecer para o 114 e para o 94. Bom, então agora para implementar isso, a gente vai começar a mexer no código aqui. A gente pode começar aqui por cima, a gente vê aqui que tem alguns includes, né? Que é o lista encadeada.hpp e o hash.hpp. Esse arquivo hash.hpp seria o cabeçalho desse TAD hash, que a gente ainda não criou. Listainc.hpp seria o arquivo de cabeçalho da lista encadeada, que a gente não vai precisar implementar, pois ele já foi fornecido anteriormente, né? É importante que ele esteja na mesma pasta, tanto o arquivo de cabeçalho como o arquivo de código-fonte, para que não tenha nenhum problema na execução. A gente não vai precisar abrir o arquivo de código-fonte, pois a gente só vai utilizar as funções. A gente não vai precisar implementar elas. Para criar o arquivo de cabeçalho da tabela hash, a gente vai utilizar o arquivo da lista encadeada como exemplo. Então a gente vai copiar, criar um novo arquivo e vai salvar na mesma pasta. Bom, aqui tem algumas funções que estavam sendo utilizadas pela lista encadeada, mas não é o nosso caso. Então a gente vai redefinir tudo isso.
Bom, dando uma olhada no arquivo de código-fonte, a gente percebe que tem algumas coisas que a gente precisa definir nesse arquivo de cabeçalho, né? Por exemplo, aqui na struct thash tem a lista encadeada que utiliza uma variável m, que seria o tamanho da lista. A gente vai definir uma constante m para não ter problemas, então. Como a gente sugeriu anteriormente, o tamanho vai ser 5. E a gente também precisa adicionar essas funções do TAD, né? Então, agora que a gente já tem essas funções implementadas não, a gente já tem as funções registradas no cabeçalho, a gente pode começar a desenvolver. Também é importante lembrar que a gente precisa guardar, também precisa definir no cabeçalho o nome da estrutura, né? Da mesma forma que a gente encontra aqui na lista encadeada. Então, pronto. Então a gente vai começar aqui com a função de resto. Então, de acordo com o slide, a função de resto é o seguinte: a gente recebe um elemento e retorna, a gente vai retornar o resto da divisão desse elemento pelo tamanho da tabela, que seria o elemento que ele está chamado de item, o resto dele na divisão pelo tamanho da tabela. Essa função é bem simples mesmo. Agora, para a função de inserção, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, a gente não pode deixar que a gente não consegue utilizar uma tabela hash que não tenha sido criada corretamente. Então a gente pode usar um assert para verificar isso. Lembrando que para utilizar o assert e o null, a gente precisa incluir algumas bibliotecas, né? Que são a biblioteca assert e a biblioteca cstdlib. Pronto, agora a gente já pode usar o assert e o null para verificar isso. E agora, para fazer a inserção em si, a gente precisa, primeiramente, saber o índice em que esse elemento vai ser inserido. Para descobrir isso, a gente utiliza a função de rest. Então, essa variável k vai guardar a chave, o índice na tabela em que esse elemento deve ser inserido. Mas a gente também precisa saber em qual posição na lista desse índice que esse elemento deve ser inserido, né? E como a gente descobre essa posição? A gente viu no exemplo que cada vez que a gente insere um elemento em uma lista, ele vai para a última posição da lista, aquela posição que ainda não foi guardada. Por exemplo, quando a gente inseriu o 33, ele foi para a primeira posição da lista, pois aquela lista estava vazia. Quando a gente inseriu o 98, que tinha a mesma chave, ela foi para a posição seguinte da lista. Então a gente pode utilizar o tamanho da lista para saber essa posição correta, né? Então, int tamanho vai ser igual a ter o tamanho dessa lista. Aí, para passar a lista para o parâmetro, a gente tem que utilizar a tabela hash, né? Que ela contém todas as listas. Então, a tabela hash na posição k, isso aqui é uma lista encadeada. A lista encadeada que está guardada na tabela no índice k. Dessa forma, a gente sabe a chave da tabela em que deve ser inserido e em qual posição da lista naquele índice em que esse elemento deve ser inserido. Então, a gente já pode utilizar a função de inserção. Lembrando que aqui, como a gente está guardando em listas dentro da tabela, a função de inserção que a gente utiliza é a função de inserção da lista encadeada. Então, a sintaxe definida para essa função de inserção é inserir
passando como parâmetro a lista encadeada em que a gente quer inserir o elemento, que é essa posição da nossa tabela, o item que a gente quer inserir e a posição em que a gente vai inserir esse item, que é o tamanho dessa lista encadeada, já que a gente quer inserir no final dela. É importante perceber também que nesse código que foi fornecido, inserir tem o mesmo nome tanto para a tabela hash quanto para a lista encadeada. Então a gente vai mudar para inserir hash para ficarem diferentes, para não dar nenhum problema depois. Beleza, então essa é a função de inserir, ela já deve estar funcionando desse jeito. Agora a função de busca, ela é um pouco parecida com a função de inserir, inicialmente. A gente ainda precisa verificar a validade da tabela hash, né? Então assert. E a gente ainda precisa encontrar a posição na tabela, porque quando você insere uma chave para um elemento, para poder buscar esse dentro da tabela esse elemento, você também precisa utilizar a função de transformação nele para saber, caso ele tenha sido inserido, onde ele teria sido inserido. Então a gente vai utilizar um int k também para salvar essa transformação. A gente ainda precisa do tamanho da tabela para encontrar esse elemento. O tamanho da tabela não, o tamanho da lista, né? Porque, como eu disse, caso o elemento tenha sido inserido em uma lista encadeada que já continha outros elementos, então a gente vai precisar percorrer essa lista encadeada para tentar encontrar esse elemento. Bom, a parte que muda para a função de inserção vem agora, né? Como que a gente poderia encontrar esse elemento lá? A gente já tem a posição na tabela onde esse elemento estaria, mas a gente não sabe, não tem como saber dentro dessa lista qual é a posição em que esse elemento estaria, né? Então a gente vai ter que percorrer toda ela para encontrar. Então a gente vai começar da posição 0 até a posição até a última posição, que seria o tamanho da lista. Então, se o obter elemento, né? A gente vai utilizar a função obter elemento para obter cada elemento, os elementos de cada posição dessa lista, comparando com o elemento que a gente está procurando. Então a gente passa a lista que a gente está procurando. E a posição também. Então, se o elemento que eu obter nessa posição da lista for igual ao item que eu estou procurando, eu posso retornar true. Porque isso significa que eu encontrei o elemento que eu estava procurando dentro da minha tabela hash. Caso esse for percorra toda a lista naquela posição da tabela e ainda não tenha retornado true, a gente vai retornar false, porque isso significa que em nenhuma das posições daquela lista o nosso elemento estava inserido. Então esse elemento não está contido na tabela. Bom, então agora a gente vai testar esse tag hash para ver se está funcionando mesmo. Eu já havia preparado um arquivo main.cpp e eu vou utilizar ele para testar esse tag. Como vocês podem ver aqui, o que esse arquivo faz? Ele está incluindo algumas bibliotecas, porque eu tenho que controlar a entrada e saída para fazer esses testes. Estou incluindo o cabeçalho do hash. Lembrando que não é necessário incluir o cabeçalho da lista encadeada, já que a gente não utiliza aqui, de forma direta, nenhuma função da lista encadeada. Então aqui no meu main, eu estou criando uma tabela hash, com a função criar hash. Eu declarei um inteiro x que vai guardar os valores que eu quero inserir e buscar. Nesse primeiro for aqui, eu estou inserindo 5 valores, e logo depois eu vou buscar alguns valores também. Então vamos testar. Eu vou inserir 7 valores para testar exatamente os valores que a gente tinha visto nos slides. Acho que os valores eram 20, 17, 21, 33, 98,
114 e 94. Bom, esses valores já devem estar inseridos agora na tabela hash e agora a gente pode pesquisar por valores dentro dessa tabela. A parte relacionada à pesquisa, eu fiz um while que ele vai continuar pesquisando enquanto eu inserir valores diferentes de -1. Então eu vou pesquisar, por exemplo, o valor 21. Ele retorna encontrado, já que a função retornou um true. Se eu pesquisar, por exemplo, 19 ou qualquer outro número que eu não tenha inserido, vai dar errado. Então testando os valores que eu havia inserido, seria 17, 20, 17, 21, 33. Bom, todos os valores foram encontrados então. Então esse é o TAD hash. E é isso aí.